Boa noite. Hoje, assim, não vai ser um vídeo muito, assim, de dizer coisas muito boas. Eu fiquei muito estressada que aconteceu hoje. Comprar um remédio controlado para Glória Beatriz, que ela precisa tomar para dormir. O médico do convênio passou uma receita digital devido à pandemia para ela não precisar correr risco de ir no consultório, nem nas clínicas do convênio pegar a receita. Chego na farmácia, não tinha um Wi-Fi para eu abrir a receita no meu celular. Tive que ir num comércio vizinho abrir. Fiquei 2 horas tentando abrir essa receita na farmácia, para eles me dizerem que eles só tinham uma caixa em estoque. E eu questionei a eles: vocês não têm outras caixas em outras filiais? Que no caso eu deixo, pago e venho pegar depois? Aí, não, nós não podemos fazer isso que é contra o regulamento da Anvisa. Agora eu pergunto, que eu fiquei, se eu estou falando assim agora, você imagina hoje, no período da manhã, como eu fiquei. Agora eu pergunto, graças a Deus eu tenho carro, graças a Deus eu tinha o dinheiro, eu tinha condições de rodar com o carro até procurar uma farmácia que tinha, porque nós estamos, devido à reclusão, estamos na Casa da Praia, fui no município vizinho, que é mais adiantado do que onde nós temos casa, e lá foi dada essa informação. Quer dizer, a Anvisa proíbe você deixar pago o remédio na própria rede da farmácia que tem o remédio, as outras caixas, proíbe esse procedimento. Depois eu ir lá, quando chegasse, retirar as caixas da medicação que estava faltando. Então a minha filha pode, porque remédio controlado, que se toma para pessoas que têm deficiência, têm epilepsia, se a pessoa não tomar o remédio, pode vir a convulsionar e pode acontecer, assim, um acidente cerebral grave, ficar com sequelas graves. Agora eu pergunto, que país é esse? Como dizia Renato Russo, que país é esse? Que de vez diminuir a burocracia, a Anvisa consegue aumentar. Eu queria que esse vídeo chegasse ao nosso ministro da Saúde, à Anvisa, aos responsáveis pela Anvisa, porque é o caso daquela mãe que tinha filha que dava convulsões em 15 minutos e precisava de um componente de um remédio que é tirado da extrato da folha da maconha, que vem vem de fora do Brasil. E a mãe teve que enfrentar uma batalha judicial tremenda até conseguir. Agora pergunto eu para vocês. Isso é estressante, não é não? Porque nós estamos num período de reclusão. E uma mãe que não tenha um carro, não tenha condições, ou então vai retirar esse remédio na rede pública, enfrentar a fila de remédios de alto custo, que tá tudo parado, tudo, sabe, funcionando com precariedade devido à pandemia. A pessoa com deficiência vai morrer por falta da medicação? Não é ninguém na família dos responsáveis, né, por essa situação. A mãe teve que enfrentar 1 ano de batalha judicial. Eu me lembro desse caso. Eu tenho a revista guardada comigo. Acho que ficou lá em São Paulo. Na minha outra residência em São Paulo. Um absurdo, um absurdo. Faltar, ai, não podemos porque a Anvisa não permite, ai, não podemos vender só a caixa que tem no estoque, tá pedindo 5 caixas,
Eu falei, mas vocês devem ter outra filial que tem estoque, eu vou deixar pago. Eu tô pagando. Nem pagando. E para quem não tem condições de comprar o remédio? O pai e para a mãe que tem um filho deficiente que não tem condições de comprar o remédio. Como que fica a saúde dessa pessoa com deficiência? A qualidade de vida? Fiquei muito estressada, muito estressada. Falei assim, depois são belos discursos, né, que a gente vê na TV aberta. Por isso que eu falo, TV aberta é uma lavagem cerebral, mostra um mundo surreal, né? Porque que adianta? Ai, processo de inclusão, prioridade para pessoa com deficiência e na hora de uma medicação, um processo burocrático tão grande. Você com a receita, você com o dinheiro para comprar, a sorte que ainda tinha para mais um dia de medicação, senão ela poderia faltar dar algum problema cerebral e convulsionar. Nunca convulsionou. A vida da minha filha, a vida do seu familiar que tem deficiência. Eu gostaria, sim, que esse vídeo fosse, sabe, muito divulgado até chegar às nossas autoridades do Ministério da Saúde, a Anvisa, para ver se dava um despertar, porque não é da família deles, não é um familiar deles que tem deficiência que precisa de tomar uma medicação, porque senão passa mal, corre risco de vida. Estamos falando de vidas humanas e ainda de pessoas com deficiências que necessitam, não tem muitas vezes uma pessoa esclarecida para poder brigar pelos direitos desta pessoa. Que nem no meu caso, ainda eu tinha como pegar meu nosso carro e procurar em outras farmácias, em outro município. E a família que não tem? Com essa pandemia, e o familiar que não tem? Aonde? Como que ia se chegar numa unidade básica de saúde? Ou então, como se ia chegar-se nesses postos de distribuição de medicação de alto custo? Porque nós não sabemos quando isso nós vamos voltar com as atividades nesse setor. Vai levar o deficiente, que é alto grupo de risco, para o meio de um pronto-socorro com riscos para nós e para o nosso deficiente? O médico do convênio passou, digitalizou, mandou pela internet para mim, consultou ela por telefone para mim. Eu com a receita, com dinheiro para comprar o remédio, eu não podia comprar o remédio da minha filha? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas todas as vezes, gente, que acontecer algo verídico, de um processo burocrático que prejudique pessoa com deficiência, para isso eu abri meu canal no YouTube, eu fiz questão de além da formação de coach, ser palestrante, para levar essa defesa para os familiares de pessoas com deficiência. É um descaso do nosso país. Como diz Renato Russo, que país é esse? Que país é esse? Que tudo faz burocracia, tudo. Para uma pessoa com deficiência ainda. Que muitas vezes não tem um familiar por trás que tenha condições financeiras, condições intelectuais, assim, de esclarecimento para correr atrás. Então, todas as vezes que acontecer o caso dessa mãe que não conseguia, que ficou numa batalha judicial para conseguir remédio para a filha, porque tinha que extrair o remédio, um componente da folha de maconha, que teve que fazer uma briga judicial com a Anvisa, processo burocrático tremendo da Anvisa, para a filha dela não convulsionar. Eu acompanhei o caso pelas revistas.
eu tenho guardado para ficar o alerta, para ficar o recado. Que paizinho é esse? Paizinho, né? Porque eu não quero falar de política, que eu quero fazer uma crítica, deixar o recado de alerta para as pessoas com deficiência, para quem tem um familiar com deficiência que precisa, necessita de um tratamento especializado, de um tratamento mais direcionado. Como que tá sendo? Você com dinheiro, eu tava com dinheiro na carteira para comprar o remédio da minha filha, a receita do remédio controlado e todo esse trâmite burocrático. E aí? E se fosse uma família que não tivesse condições, meio de transporte, não tivesse dinheiro para pagar até o meio de transporte para ir atrás do remédio? Pergunto eu. Sempre que acontecer esses casos verídicos, eu faço questão de vir aqui e contar para vocês. Olha, aconteceu isso hoje. Verídico. Verídico. O comerciante que me emprestou o Wi-Fi, porque diz a farmácia que não tinha Wi-Fi, ele ficou indignado, o comerciante. Então, eu faço questão de deixar o recado. Que se faz necessário. Se faz necessário nós termos uma postura, nós darmos o recado. O meu canal do YouTube também vai ser para críticas desse sistema burocrático que só emperra, não dá opções para os nossos deficientes. Sempre que ocorrer um caso, eu vou trazer e vou falar e vou denunciar. Eu queria que chegasse esse vídeo, sabe, que quanto mais pessoas vissem esse vídeo e passando. Porque graças a Deus, eu tive como achar o remédio para minha filha. E uma mãe, um pai que não tenho condições de rodar com o carro até achar o remédio da minha filha. Para minha filha não convulsionar. Então eu faço questão de deixar isso registrado e toda vez que acontecer, porque a minha dor é a dor de quem também tem uma pessoa com deficiência. Mexeu com um, mexeu com todos. É o que eu sempre falo. Mexeu com um, mexeu com todos. Que processo burocrático. Em plena pandemia, em pleno isolamento, que até nós estamos correndo o risco de ser contaminados por ir em tantos lugares procurando remédio e trazer a doença para dentro da sua casa por causa da burocracia. Olha que coisa incoerente. Tô muito brava, fiquei muito estressada. Muito. Faço minhas as palavras da música de Renato Russo. Que país é esse? Ele já tinha razão naquela época. Hoje eu falaria, Renato Russo, você tem total razão. Que país é esse? Fica o recado. Que sempre que acontecer, eu vou trazer para fazer a crítica, apontar o dedo, doa quem doer. Uma boa noite a todos. E desculpa pelo desabafo, mas só quem se passa na pele a luta que é para conseguir uma boa qualidade para uma pessoa com deficiência na sua família sabe do que eu estou falando. Que fique o recado. Boa noite.